Aleluia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz. Com a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluia. Vocês podem ficar bem à vontade aí, se quiser ficar de pé, né? Fazendo aeróbica santa aí, fica à vontade. Bom, amados, é bom a gente estar na casa do Pai, né? Junto com pessoas importantíssimas que vão morar nos céus. Aleluia. E nós estamos aqui com uma passagem, né? E nessa passagem precisamos fazer algumas coisas. E uma delas, a mais importante, é estar na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço muito a Deus por estar aqui mais uma vez. E os irmãos me suportando e o pastor, né? Me abençoando, os pastores, né? Glória a Deus por isso. Bom, eu quero nessa manhã abençoada, vocês estão felizes? Aleluia. Compartilhar uma palavra de Deus, a palavra de Deus, é claro, no primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, difícil de encontrar, né? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Quando eu puder ler, vocês me falam. Amém? É o primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Pode assentar, fica bem à vontade. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós temos todo o princípio, né? Todo o projeto, toda a arquitetura de Deus, todo o seu planejamento já é estabelecido na terra. Ou seja, o que o Eterno propôs nele mesmo, nesses dois versos primários, Deus estabeleceu e assim era. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra era sem forma e vazia. Então, eu quero que os irmãos tentam entender comigo, os irmãos aí que têm uma mente fértil, vocês imaginarem essa terra sem nenhuma forma e ela também estivesse vazia. Imaginaram? Imagina o que passou na cabeça de vocês. A terra sem forma e vazia. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus pairava. Tem uma versão que diz que se movia sobre a face das águas, e assim outro vai dizer abismo, e assim por diante. Tentaram imaginar agora? Você olha no terreiro da sua casa, você vê um jardim plantado, você vê algumas coisas, você vê mato, concreto, você tem ali alguma coisa que já foi executada. Agora vamos imaginar a criação do Eterno para a preparação dos filhos de Deus que viria para essa terra. Entenderam? Não. Demorou, já respondi. Então, esse processo que Deus faz, que nós humanamente tentar entender o processo
processo de Deus, a gente não entende nada. Mesmo porque que se Deus fosse mostrar todo o processo da nossa vida, nós iríamos desistir. Deus mostra o início e mostra o futuro, uma projeção de fé e esperança para o futuro, mas Ele não mostra o percurso. Vocês estão entendendo? Então tá, antes da criação, de Deus criar, Ele forma tudo isso e coloca para mim e para você. Irmãos, eu já li esse versículo, eu fiquei 1 ano estudando o livro do Gênesis e não aprendi nada. Eu aprendi algumas coisas, mas tudo que eu aprendo, tudo é diferente no outro dia, pastor Hever. Vocês estão entendendo comigo? Então, quando eu olho para a palavra, tem uma versão, né, que vai dizer no princípio, a outra que é mais difícil essa de encontrar, e em princípio, em e no tem uma diferença muito grande, criou Deus os céus e a terra. É engraçado, né? Sempre céus e terra. Sim ou não? Pois bem, só para adiantar um pouco aqui, quando eu necessito de algo nessa terra, olha o que o Senhor Jesus vai dizer: o que 2 concordar ou ligar nessa terra terá sido. Então, para que o céu se mova, a terra tem que agir. Amém? E nós fomos feitos desse humus, enfim, da pó da terra. Então, quando essas se concordam em alguma coisa, em algum projeto, terá sido concordado, ligado nos céus. E também diz mais: o que desligar na terra será desligado. Então, significa que nos céus existem coisas que vão acontecer pela minha atitude aqui pelas minhas decisões aqui na terra. Então, começando a aclarar tudo isso, eu começo a ver o seguinte, a observar aqui essa expressão de Deus, essa terra, e eu fui olhando, porque tem uma versão que diz que a terra era sem forma e vazia. Se você pegar a palavra vazio, oi? Fala comigo, vazio. Vou fazer uma pergunta. Os irmãos acham que o vazio, ele tem valor? Fala comigo, pode falar. Estamos aprendendo. Amém, irmã nem falou, acho que não. Cadê o outro? Quem que falou que tem? Mas bem. Então, quando você pega a palavra vazio, você vai encontrar o seguinte. Você vai ou encontrar a palavra sem nada e a palavra ar. Ok? O que tem lá? Ar. O que tem lá? Nada. O que tem lá? Vazio. E aí quando você pega a palavra vazio e olha na linguagem portuguesa, você vai encontrar a palavra confusão e desordem. Entenderam? Não. Deixei todo mundo confuso. Vamos lá então. Quando eu olho a palavra vazio, eu encontro nada e também encontro ar. Ok? Fala com vocês irmãos assim, ar. Olha só para você ver. Nós estamos fazendo agora assim. O que é isso que você está inalando aí? Dentro do vazio. Entenderam? Misericórdia.
Mas vamos lá. Vamos tentar entender primeiro o vazio. Um dia eu ministrei uma palavra, o valor do vazio. O vazio tem valor. Amém? E ontem, não hoje, de madrugada, eu li aí, era por volta de 2 horas e continuava lendo. E Deus vai me trazendo o seguinte, que o valor que existe no vazio, que a gente não valoriza o dia do vazio. Amém? Vamos tentar entender melhor essa situação. O dia em que está tudo vazio, vazio mesmo, não é vasilha não, é vazio, sem nada, existe um valor tão importante, tão grande, que nós precisamos aprender. Porque o dia que o Mestre Jesus, o Filho, Jesus, para que ele pudesse ter tudo que ele tenha a mais de Deus, a Bíblia diz que ele teve que fazer o quê? Esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou de si mesmo. O pessoal cantou aqui, né? Não é? O esplendor da sua glória se esvaziou. É ou não é? Então, Cristo, ele esvaziou de si para que pudesse ser cheio. Amém? E se eu preciso entender, eu entendendo a palavra, quando eu olho que eu preciso ser um homem de Deus, que nós precisamos continuar sendo homens e mulheres de Deus, nós necessitamos de nos esvaziar-se de nós mesmos. Amém? Porque dentro da palavra ar é vento, vento é fôlego, fôlego é vida. E quando eu pego essa palavra vento, fôlego, vida, tem o segundo verso, que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Esse ruach, né? Ele pairava o Espírito. Então, quando eu pego a palavra Espírito, eu encontro dentro do vazio a palavra ar, que é Espírito. Entendeu nada, né? Ou seja, o Espírito, ele é um ar, ele é um vento, ele é um sopro e ele é vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus. E quando eu olho, irmãos, para a igreja, eu como igreja, vendo o não cristão, que ainda precisa de salvação, que está do lado de fora, necessitando de ser cheio de Jesus, cheio da presença, amém? Então, aí eu vejo que nós hoje como igreja, nós temos a vida, sim ou não? Nós temos a vida de Cristo, ou seja, mesmo nos vazios, agora é vazio nosso, do cristão, tá? Não do não cristão. O vazio do cristão, porque o dia do nosso vazio, ele tem. Sabe quando você lê a Bíblia, mexe para lá, mexe para cá, vira para cá, parece que a Bíblia está em branco? Ou só acontece comigo, gente? Me ajuda. Você vai folheando, vai tentando ler, Deus fala comigo, e está tudo lá escrito e você não enxerga nada. Então, aí a gente passa naquele vazio enorme, e aí a gente começa a entender o seguinte: olha, eu preciso do Espírito Santo, que o Senhor me enche, me ilumina, me dê graça, e vai falando com Deus, tudo que precisamos. E quando eu vejo o vazio,
Entenda isso. A Bíblia vai falar também desse vazio. É que um homem que era servo de Deus, escuta isso, ele morreu, e aí ficou a esposa e 2 filhos. Os irmãos já estão lembrados, né? Sim? E aí ele vai até o profeta, porque os cobradores estão indo lá na casa dela, para cobrar aquilo, ou levar os 2 filhos como pagamento da dívida que o marido havia deixado. E aí ela vai até o profeta e fala com o profeta, meu marido, escuta isso, ele era teu servo, temente a Deus. Você está entendendo? Mas agora na minha casa, os cobradores, eu estou falando agora por mim, os cobradores estão lá, então querem levar os meus 2 filhos. Então, o profeta, o que ele vai dizer? Você entra, ele pergunta para ela o que ela tem, e ela vai dizer, ó, em casa tem um pouquinho de azeite. E ele diz assim, ó, você entra, fecha a porta, entra você e seus filhos, fecha a porta. E pede os vizinhos vasilha, cheia ou vazia? Vasilha Está entendendo agora? Ou seja, no dia de uma adversidade, Deus vai pedir que eu faça algo, mas eu preciso pegar tudo vazio. Eu até entendo que pessoas boas, né? Talvez pegando as vasilhas, né? Eu sei que seu marido morreu, você é viúva, e eu quero te abençoar aí com sei lá, com uma vasilha cheia fala aí de coisa gostosa. Pudim de leite condensado para sobremesa. Mas aí imagina aquela senhora, pensa, aquela senhora dizendo, não meu senhor, não meu vizinho, deixa eu dizer para você, a vasilha precisa estar sem nada. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é eu caminhar, não no natural, é eu caminhar no sobrenatural, naquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu estou esperando que Deus vai realizar. Porque quando eu caminho no natural, essas coisas não são milagres, isso não é milagre. Aquilo que você vê não é. Então, esse vazio, as vasilhas vazias, é a maneira de Deus trabalhar em mim para que eu confie nele. Amém? Vamos entender isso. Vamos olhar para esse texto. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, vamos entender uma coisa. Você hoje é filho, filha, sim ou não? Mas na hora do vazio, não vem o pendenga lá falando que eu não sou, não é isso? É ou não é? Mas aí eu tenho que olhar para a Escritura. Eu queria que alguém pudesse ler Jó. O mesmo ler. Alguém leia. Jó 33, 4. Quem fez nós, irmãos? Quem
nos fez? O Espírito de Deus me fez. E o sopro, é isso? Do Todo-Poderoso me deu? Entendeu agora? O ar, o sopro, o vento, lá no início. Então, eu sou feitura, Paulo diz, né? Dele. Eu sou feito, o Espírito de Deus. Irmãos, e a gente fica clamando pelo Espírito Santo, sim ou não? Nós fomos feitos pelo Espírito. Jó está dizendo que o Espírito de Deus me fez. E o sopro dele me deu vida. Então veja bem, como nós estamos precisando de sopro, de vento, sim ou não? Para que nós tenhamos mais vida. Vida. Eu estou dizendo uma vida, essa vida que eu respiro, deixa eu dizer para você, ela é passageira. Um dia ela vai acabar. Pois bem, só para melhorar isso aqui, quando a gente vai a um velório, quem não foi a um velório até hoje? As crianças precisam, os adultos. Todo mundo já foi, não já? Já foi a um velório? Eles falam assim, ó, velório de corpo presente. Sim ou não? O velório vai ser de corpo presente. O que vocês entendem disso? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito nesse corpo. Ou seja, corpo presente, o corpo do lá, do falecido vai estar lá. Mas a vida daquele que está do corpo lá, ela já não está lá mais. Vocês estão entendendo? Ela não mais está lá. E a gente deve hoje, como igreja, preocupar para onde que foi essa vida, para onde que foi essa alma, para onde que foi. Porque eu recebi a vida, eu fui gerado, o Espírito, né? Fui gerado nele, para que eu pudesse também gerar outras vidas espirituais. Está difícil para entender? Se tiver, eu vou melhorar um pouco. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, e essa manhã não é uma manhã qualquer, não é um culto qualquer. Para mim, para você chegar até aqui, durante a semana, para a gente chegar hoje, nós enfrentamos muitas lutas e muitas batalhas para estar aqui nessa manhã, nesse culto. Uns enfrentaram enfermidade, dificuldade, perseguição, enfrentaram caos, enfrentaram desordens, mas nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nesse lugar. Amém? Então, eu como um servo de Deus, você também, no dia em que tudo estiver na nossa vida desordenado, essa palavra vazio é desordem e caos. O dia que tiver um caos, já viu o pessoal dizendo aí fora que o mundo está um caos? Sim? Aí você vai lembrar do Gênesis. Quando criou, não tinha ordem, não tinha uma forma. Hoje, até se você entrar na rua contrária, você é multado, porque tem ordens, tem leis, tem uma série de coisas. Então, mas no dia que tiver tudo desordenado, entenda algo, irmãos. Observa. Ainda que você olha e vai estar tudo sem ordem, desordenado, eu preciso organizar alguma coisa, mas você não sabe como começar. Lembra-se dessa palavra.
o caos não foi feito para que você o enfrente. O caos foi ou é gerado para que o Espírito trabalhe. Vocês não entenderam, não? No dia do caos, eu tenho que entender que eu preciso me esvaziar e que o Espírito é a obra dele trabalhar em nosso favor. Aleluia! Porque se eu creio, se eu sou filho, ele trabalha, ele organiza, ele dá a direção, ele dá as diretrizes. E no dia do caos, olhando para isso aqui, no dia da desordem, sem forma e vazia, quando eu preciso falar, eu quero falar, eu preciso, no silêncio Deus fala. No dia que estava tudo assim, Deus olhou para o caos e começou a falar. Olhou para aquilo que estava tudo sem ordem e começou a falar. Eu não sei hoje, irmãos, o que está desordenado, o que está um caos, o que está um vazio na vida de cada um dos irmãos. Mas eu quero, pela palavra, dizer para você que nesse exato momento de caos, de vazio, de desordem, ou de confusão, ou de nada, ou de ar, enfim, o versículo seguinte vai dizer: Deus entrou falando, e disse Deus, amém? Haja, olha aqui, e disse Deus, haja luz. Nessa confusão toda, nessa desordem toda, haja luz. E houve vamos olhar para agora, para a nossa vida. E aonde está essa preocupação, aonde o inimigo está tentando ali, desordenando o filho, do pai, da mãe, e aquele, sabe? Até na vida ministerial mesmo, um puxa para cá, o outro empurra, e você tenta reconciliar uma coisa, o negócio dá. Essa hora, Deus fala no meio do caos. Deus fala no meio da desordem. Deus fala no meio da confusão. Deus vai, e olha só, a primeira coisa que ele vai dizer: haja luz. Precisa esclarecer tudo isso, deixar tudo isso tranquilo. Precisa que todos vejam, vou colocar uma palavra, que você é diferente, que na sua vida tem algo diferente. Aleluia. E a Bíblia diz que houve luz. E Deus vai colocar algo seguinte. No meio de toda a circunstância, estou dizendo para nós aqui, a Bíblia vai dizer assim: e viu Deus. Fala para o seu irmão assim: e Deus viu, no meio da confusão, que através da sua fala, houve luz. Amém? E quando ele vê que houve luz, ele vira e diz assim: e viu Deus que era bom. Você está entendendo? Então, aí ele observa e vê tudo que estava lá fora do controle, ele lança uma palavra, e depois da palavra lançada, ele vai dizer assim: olha, eu vi que era bom. Aleluia. E Deus ainda nos dias de hoje continua usando com o poder do Espírito Santo, é claro, homens, mulheres, crianças, senhores, pessoas com uma palavra profética, porque a palavra profética, irmãos, escuta isso,
ela traz ordem. Quem recebe isso? Não é qualquer palavra. A palavra, quando é liberada profeticamente, ela vai colocar ordem. Vou dar um exemplo. No livro do Ezequiel, capítulo 37, todos sabem do vale de ossos secos. Ok? Não vou entrar em mérito, mas vou entrar na ordem. Os ossos estavam todos ali, um para um lado, outro para o outro, enfim. A palavra, quando Ezequiel, o profeta Ezequiel, libera a palavra que Deus disse que é para ele, e diga a esses ossos, e fale a esses ossos, ossos secos, tenha vida. A Bíblia diz que enquanto eu falava, Ezequiel falava, houve um ruído, um barulho de ossos se ajuntando ao seu próprio osso. Irmãos, significa que tinha ossos separados do corpo, ossos fora do lugar. Mas quando ele lançou a palavra, ou seja, houve uma organização. O que estava desordenado, o que estava fora do lugar, começou a chegar no seu lugar. Aleluia! E eu venho nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, dar essa palavra também, em nome de Jesus, aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava desordenado, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que chegue no lugar para a glória de Deus, que procure o seu lugar no corpo para a glória de Deus. Aquilo que estava desordenado fora do corpo, que encontre o corpo, e para que frutifique no corpo para a glória de Deus. Enquanto eu profetizava, e ali a gente vai ver que está a mesma coisa. Ele soprou, ele falou, sopra dos quatro cantos, ventos e assim por diante. A gente viu isso aqui no início. Vamos para mais uma situação. Irmãos, quando a gente começa a dizer para Deus, a falar para Deus, Deus, vou dar exemplo de mim. Deus, eu vou estar ali naquela casa, a casa do Senhor, as ovelhas do Senhor. Aquelas famílias é do Senhor, foi o Senhor que comprou. Amém? A gente que está do lado de cá, do lado de cá, Jesus, ajuda-me para que aquele povo seja abençoado pelo Senhor através da sua palavra. E aí dentro do vazio, eu quero trazer a memória dos irmãos no primeiro milagre de Jesus. Lembra do primeiro? O primeiro milagre de Jesus em João, Evangelho de João, aonde Jesus foi convidado para as bodas, né? De Caná, enfim, os irmãos já sabem disso. E ali não houve um planejamento correto para que durante toda a festividade, a comemoração, estivesse tudo o que precisasse estivesse ali. É igual nós durante o mês. Não pode faltar nada. É ou não é? Tem que estar tudo. Mas infelizmente é assim que acontece? Não. Falta, não falta? Alguma coisa falta. Ah, meu Deus.
O último centavo foi embora, mas faltou o tempero. Não é muita coisa não, o tempero. Aí vira. Como é que eu vou fazer com o tempero? Você imaginou? Você tem todos os ingredientes e não tem o tempero. E aí? Eu vou falar o tempero, não vou pegar uma menor que o tempero ainda. Vou pegar, faltou o sal. O sal, irmãos, já viu? O sal é uma coisa que ninguém vê ele. Ninguém vê o sal, irmão. E aí? Ô, gente, quanto custa um quilo de sal? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Cadê as irmãs? Me ajuda. Até o centavo é só. 2,29. Esse tá em ordem. Então, 2,29. Né? Irmãos, e dependendo do estado emocional da esposa ou do marido, 2,29 vai dar uma desordem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o trem ruim já pega isso aí para tirar você do sossego. Ah, mas que lindo que faltou o sal, tá, gente? Porque imagina só esse sal aí. Jesus de Nazaré. Irmãos, até para comprar ele é difícil. Você chega no supermercado, você não acha o sal. Você já viu? Você acha bombom, os meninos tudo acham bombom. Bombom, pirulito, no caixa tem isso, tem aquilo. Os meninos acham tudo isso. E o sal você procura. Aí pergunta quem trabalha no mercado, onde é que está o sal? Cara, sal. É o sal. Ah, o sal. Aí ele pergunta para o outro, onde é que fica o sal? Aí ele fala assim, você vira assim, vira. Tá lá no cantinho lá. Você tem todos os ingredientes, menos o sal. Aí você imagina você fazendo um arroz sem sal, um feijão sem sal, uma carne sem sal. E ele tem que ter o equilíbrio, viu, irmãos? Essa mesma linhagem aqui de desordem, confusão, vazio, ar, também tem a palavra equilíbrio. Tem o equilíbrio. A terra precisava de ter equilibrar. Agora vamos pegar esse sal que a gente falou aqui, depois nós vamos continuar o dia das bodas. Irmãos, se você colocar sem sal, eu já falei. Se você colocar muito sal, o que acontece? Tudo que você tem de bom fica ruim. Aí eu entendo perfeitamente que Jesus diz, vós sois. E aquilo que eu disse no início que estava desordenado, eu lancei uma palavra. Eu lancei a palavra, haja luz. Então, você é o sal da terra e a luz do mundo. Para dar o equilíbrio. Amém? Pois bem, mas vamos lá. Então, eles não planejaram. E acabou o vinho, vou direto no assunto. Acabou o vinho. E quem estava lá? Quem foi convidado? Isso que é bonito, irmão. Jesus foi convidado. E ele não faltou na festa, não, irmãos. Ele foi àquele local. Não foi só ele, não, viu? Ele mais 12. Não sei se estavam os 12, tinham 11. Não sei se Judas já tinha ido embora. Não sei. Não me lembro agora. Mas enfim, a comitiva estava lá. E o que aconteceu? A mãe de Jesus, não vou entrar nesses méritos aí não, mas ela disse uma palavra interessante, fazei tudo o que ele vos disser, ou mandar, ou ordenar, e assim vai. Ordenar, mandar, está vendo aí a ordem. Então o que acontece? Jesus pediu para trazer as talhas que estavam lá. Olha para você que bacana, Jesus conhecia a dispensa da casa que ele estava.
Está entendendo alguma coisa aí? Sal, organização, Jesus conhecendo a despensa, entendeu? E ele sabia que ali havia 6 talhas de pedras, e ele pediu que trouxessem as talhas, e mandou que as enchesse. Aí a pergunta é: as talhas que estavam vazias, elas tinham valor ou não? Porque se elas estivessem cheias de prata ou de ouro, não tinha como colocar água, não tinha como fazer o milagre. Vocês estão entendendo? Exatamente por aí. No dia em que a gente começa a ler, o Espírito de Deus vai começando a ministrar em nós, irmãos. Não porque somos, não, ele começa a ministrar e dizer: olha, esse dia ele tem valor que eu não valorizo. É aí que a gente perde a bênção, gente. A gente começa a murmurar, começa a choramingar, tá entendendo? A Bíblia, por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai. Está vazio, o vinho acabou. E os irmãos já sabem, vão entrar no mérito que Jesus fez o milagre. Porque para ele fazer o milagre, precisa faltar. É ou não é? Para o milagre acontecer, precisa não ter o que. Enfim, não ter. Precisa faltar. Estar faltando. E aí ele opera o milagre. Na verdade, sempre na operação de milagres, Jesus sempre vai usar as pessoas primeiro, para depois ele realizar o milagre. Eu vou melhorar. Para que ele faça milagre através dessa igreja, vou falar da igreja aqui, local. Ele vai usar você. Porque através da sua vida, ele vai operar o milagre na vida do outro. Entende? Então, aí eu vejo essas operações maravilhosas, e eu começo a entender o seguinte: meu Deus, meu Pai amado, quando eu olho e vendo o que Jesus programou, o que Deus programou antes da fundação do mundo, eu e você, nós, Efésios 2:10, a Bíblia vai dizer que nós fomos, com carinho e atenção, olhando para mim, porque tem filhos que foram rejeitados, enfim, foram maltratados, uma série de outras coisas. Isso aí é um trabalho de cura. Pastor, estão aí, vou ministrar sobre vocês, tá? Bom, mas a Bíblia vai dizer que nós fomos gerados. Olha você ver, a nossa mãe teve a participação, nossos pais, mas a palavra, o homem espiritual, a igreja, eu, você, nós fomos gerados em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Nós fomos gerados em Cristo Jesus para as boas obras, obras boas, e Deus viu que era bom. Então nós fomos gerados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos andar nelas. Efésios 2:10. Então nós fomos gerados em Cristo Jesus para boas obras. Agora você esquece desordem, né? Então nós fomos gerados para isso, para as boas obras, andar nas boas obras, porque Deus preparou para nós, para que a gente andasse nessas boas obras. Os irmãos não gostaram de andar nas boas obras? Gostaram? Gostaram ou não?
Os irmãos ficam preocupados. O pastor sempre fala assim, ó, quando a igreja está em silêncio, é porque eles estão refletindo, eles estão pensando. Na psicanálise é exatamente isso. A reação está sendo diversas interiormente. Então, quando eu olho e vejo toda essa situação, o que eu preciso, irmãos, é agradecer a Deus, mas isso não é fácil, porque quando eu estou, e eu termino com essa, quando eu estou passando no dia difícil, desordem, falta de alguma coisa, enfim, você ora, parece que Deus não responde, parece ou não parece? Parece? Deus responde, só que a gente não entende a resposta, a gente não quer entender a resposta, não é? Ele responde, a Bíblia diz, né? Todo aquele que pede, recebe. Então, todo aquele que busca, encontra. Então, aí, o que acontece? Nesse dia, irmãos, que tem um vazio, que tem um caos, que tem essas coisas todas, não vem falar só de coisa ruim, não. Eu estou mostrando para os irmãos que esse dia ele aparece para a gente. Você não precisa procurar ele, não. Ele aparece. Então, eu vou dar esse último exemplo, que é o de Jesus. Jesus no Getsemane, agoniando, dores. Lembra quando a gente recebe uma notícia que dá dor para todo lado? Dói, irmãos. Cadê? Amor? Aí, eu vou pegar o pastor para não dar muito problema. Cadê? Enfim. Quando o rapaz vai pedir para namorar na nossa casa, que temos filha. Mas é uma dor que dá, irmãos. Cadê as mães? Eu como pai. É uma dor infinita. O que esse moço poderá fazer com a minha filha? É ou não é? Eu estou falando, tenho duas. Passei por essa. Irmãos, você fica tenso, você procura a palavra, Deus. Entenderam o que eu estou falando? Então tá, eu estou dando esse exemplo que é mais tranquilo. Então, no dia da agonia de Jesus no Getsemane, só para você ficar mais tranquilo, o que aconteceu? Jesus disse assim para o Pai: Pai, se possível, passa de mim. E a nossa oração é sempre a Deus: me livra desse trem, me livra dessa situação. É ou não é? Até parece que as meninas vão ficar a semente. Eu não sei os rapazes, eu não posso falar os rapazes, porque eu não tive irmãos, não tive moço, duas. Então os rapazes eu não sei. Mas a gente fica nessa coisa toda aí. E aí o que aconteceu? Jesus estava ali, entenda uma coisa. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele estava sofrendo ali no Getsemane, agoniando no Getsemane. Deus respondeu alguma coisa, irmãos? Para ele? Irmãos, não era possível. Aquele era o plano. Eu estou falando que Deus responde, a gente não quer aceitar. Entendeu? Mas ele disse: mas todavia faça segundo a tua vontade. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para observar o que aconteceu ali. Sabe o que aconteceu? Ele agoniando. É bom que a gente leia, né? Melhor. E eu finalizo com a leitura para a gente ver o que é que Deus
permitiu que fosse até o filho dele na agonia dele. Vamos lá? Lucas 23. Aleluia. Isso é para nós também, irmãos. O versículo 43. Acharam? Pode ler que adianta para mim, o pastor demorou. Não, Lucas 23, 43. Tá, então eu anotei errado. É aquele versículo que o Senhor enviou o seu anjo para o fortalecer. Está em Lucas 23. Eu anotei o versículo errado. Depois a gente acha aí. Vocês estão entendendo? Aí, irmão da pesquisa. Fala aí para nós aí. Vocês podem dar glória a Deus enquanto o irmão acha lá. No Getsemane. A madrugada chega e você anota errado. Pastor, você pode ficar de pé, mas já está ultrapassando aqui. Vou pegar aqui. Eu falei, então, anotei errado, tá vendo? Lê aí bem alto para nós. Só. É isso mesmo. No dia da agonia, no sofrimento, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus, não era possível. Aí apareceu o anjo dos céus e fortalecia Jesus. Isso é para nos consolar, nos confortar, nos dizer o seguinte: olha, é que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, porque Jesus é o próprio Deus. Então isso é colocado para nós entender que no meio da nossa calamidade, Deus envia o anjo. Amém? Aleluia. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus, é forte, Jeová. Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Vocês entenderam, gente? Entenderam? No caos, na desordem, nas áreas aí da vida de vocês, que necessita o Senhor ajustar, ordenar tudo, colocar tudo no seu devido lugar. É aí que Ele precisa trabalhar, que Ele precisa mover. Em nome de Jesus. Então toma posse. Meu Deus, que maravilha. E o nosso vazio tem valor. O nosso vazio tem valor diante do Senhor. Maravilha. Aleluia. Deus é fiel. Deus continue abençoando, pastor Vanderlei. Meu Deus, os pastores Vanderlei, o negócio é, né? Ai, gente, eu amo. Amo, terceiro nível. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro nível, pastor.